O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Fico feliz em voltar aqui, pela forma como sou recebido pelo pastor e pelos irmãos. E já fui muito abençoado. Valeu a pena ter vindo só pelo que eu ouvi da palavra do pastor, os cânticos que foram ministrados. Eu fico muito feliz em estar com os irmãos. Eu estava lá comentando com o pastor a respeito da ida lá a Belo Horizonte. Eu disse para ele, a minha impressão é que eu sou um leão no meio dos Daniéis. Um leão na cova dos Daniéis. Mas foi realmente um encontro muito abençoado, não por causa da minha participação, mas pelo privilégio que eu tive de conseguir uma deixa para o Cláudio Duarte vir à nossa igreja no próximo ano. Já compartilhei com o pastor de que algumas vagas vão ficar para que ele distribua aqui, porque é uma pessoa que muita gente gostaria de ouvir pessoalmente. Com relação aos meus capangas, porque de uns tempos para cá eu não posso mais sair sozinho, então nem minha esposa, nem meus filhos me deixam sair sozinho, então tem hora para sair, hora para chegar, e com quem eu vou sair? E eles ficam monitorando, a cada momento um deles liga para saber se eu estou mesmo com a pessoa e quero ouvir a voz de quem está comigo. O Renato já é conhecido de muitos aqui, porque já tem vindo várias vezes. O Fernando, ele é um seminarista, mas já com curso já terminado. Ele já terminou o curso de bacharel em teologia, está apenas no processo para passar pelo concílio, a fim de se tornar um dos pastores da igreja. Ele é resultado de um projeto social da igreja, mais ou menos parecido como os irmãos têm aqui. Ele era criança, foi alcançado na época de criança, pais alcoólatras. Então, na adolescência, foi usuário e também vendia o que usava, e era muito especial para o chefe lá quando ele resolveu se tornar evangélico. Eu cheguei a uma loja lá e a pessoa que me atendeu disse: pastor, o fulano de tal, que era alguém conhecido lá na área do tráfico, perguntou se não dava para trocar. Ele mandava 3 dos que distribuíam, mas eu deixasse o Fernando com ele, que o Fernando era bom no negócio de droga. Então, e eu disse, não tem, eu não posso negociar para ele, para ele falar com Deus. Deus é que resolve essas coisas. Mas o Fernando, então, ele é resultado. Quando ele chegou para a igreja, realmente era muito carente, tinha feito uma parte do curso primário, elementar, e hoje ele já fez 2 faculdades. A igreja tem investido nele nesse tempo todo. Ele já terminou 2 faculdades e agora resolveu se tornar um ministro de Deus. Então, ele é um milagre, realmente um milagre. Vale a pena investir nos projetos sociais. Eu quero rapidamente introduzir a ceia. Eu vou terminar introduzindo a ceia e falar sobre um assunto que eu preguei hoje de manhã lá na igreja Vila Gerte, sobre a presença de Deus na vida. O texto é de Êxodo 33. Os irmãos podem ficar sentados se quiserem conferir na sua Bíblia, na minha versão, Êxodo 33, nós vamos ler os versículos
1 e 2, e depois os versículos 12, 13 e 14. Êxodo 33 diz assim, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o meu anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora versículo 12 a 14. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Prezados irmãos e irmãs, Israel é a mais extraordinária manifestação de uma intervenção miraculosa de Deus na história. Tudo em Israel é sobrenatural. O nome e o que Deus fez com este povo. Deus resolveu formar uma nação e resolveu fazer de forma sobrenatural, que não pode ser contestada a declaração de que Israel, como povo, é um milagre. E que o que aconteceu com Israel, tudo que aconteceu com Israel foi milagre, intervenção de um Deus que não muda. E nós poderemos citar uma porção de coisas, eu vou citar algumas delas para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar. Formar uma nação de um casal de velhos. Não é formar uma família de 3 ou 4 membros, mas um povo inteiro vir de alguém com 90 anos, casada com um jovem rapaz de 100 anos. E deste par inusitado sai uma nação, um povo. E o desenvolvimento dessa história é toda extraordinária, porque algumas coisas vão acontecendo, e personagens vão surgindo, que vão apontar para um plano engendrado na eternidade, antes que a terra fosse formada. Ruth conhece o homem que deveria ser o seu marido. Desse encontro surge a continuidade de uma família, tudo projeto de Deus. De repente aparece uma mulher chamada Raabe, que nenhum líder religioso a colocaria em nenhum projeto, nem social, e muito menos espiritual. Mas Raabe surge nessa história sobrenatural, e ela é alguém que vai pertencer à genealogia do nome
mais lindo, mais poderoso que já entrou na história, Jesus Cristo. Tudo em Israel é sobrenatural, é miraculoso, é extraordinário, é deslumbrante. É um povo que está sendo formado e preparado para que o projeto de Deus de salvar a criatura que ele formou se consolidasse na cruz do Calvário, no túmulo vazio, no Pentecoste e daqui a pouco na segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que esse Deus que fez de um casal de velhos surgiu uma nação inteira que usa pessoas esquisitas, estranhas, Raabe e outros personagens que vão acontecendo. Esse Deus resolveu que eu e você fôssemos povo dele, o novo Israel, o Israel espiritual. Isso me aponta para uma porção de conclusões, mas eu quero dizer apenas uma delas, de que se Deus não muda, se eu e você somos parte desse projeto, então coisas extraordinárias estão para acontecer na nossa vida. Aqui no texto que nós estamos lendo, há um diálogo interessantíssimo entre Deus e Moisés. O plano está sendo executado. E a certa altura, Deus chega para Moisés e diz: olha, você continua o projeto. É como se Deus disse: olha, eu vou descansar um pouco. Eu te encontro em Canaã. Continua, leva o povo do jeito que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, vai acontecer. E quando você chegar em Canaã, a gente vê por lá. Não fica preocupado, porque eu vou mandar contigo um anjo. E, não sei se está na sua versão, mas na maioria das versões, a palavra anjo está com letra maiúscula. Toda vez que aparece a letra maiúscula no Antigo Testamento, na palavra anjo, não é um anjo qualquer. Alguns teólogos chegam até a afirmar de que este anjo com letra maiúscula é o próprio Jesus Cristo que surge pré-encarnado, antes de nascer, para fazer algo que não é para qualquer anjo fazer. Depois, Deus vai iluminar qual a sua melhor interpretação. Porque se não é Jesus, não é um anjo qualquer. É como se Deus dissesse: olha, eu te encontro lá adiante, mas eu vou mandar com você um anjão. Os milagres, o poder, os prodígios vão continuar acontecendo. E Deus, então, faz questão de dizer que realmente aquele povo fraco, sem muito armamento, não é um exército treinado, mas ele poderia ir tranquilo, porque o anjo que acompanharia ia lançar fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Então, nações fortes, inimigos naturais, porque seriam deles as terras que o povo de Israel ia conquistar. Moisés simplesmente não concorda. É como se Moisés dissesse: bem, eu quero trocar. Em vez do Senhor mandar o seu anjo com A maiúsculo, em vez de o Senhor continuar realizando e manifestando o teu poder e as tuas maravilhas, eu prefiro a tua presença. Moisés entendeu que, eventualmente, poder
não é presença. Eventualmente, manifestações maravilhosas, impressionantes, podem não significar a presença de Deus. Mas ele tinha convicção de que se Deus estivesse presente, coisas maravilhosas continuariam acontecendo. Mais importante do que as manifestações de Deus, Moisés queria a presença de Deus. Qual é a lógica deste raciocínio? É que Moisés está vindo de uma caminhada onde ele viu coisas extraordinárias acontecerem. Por exemplo, o mar se abriu para que o povo passasse. Só que Moisés viu o mar se abriu porque ele sabia que a presença de Deus estava ali. O mar só se abriu não porque Moisés estendeu o seu cajado em direção ao Mar Vermelho, não. Porque Deus estava acompanhando o povo de forma explícita, de forma visível, porque a nuvem ia acima, e o fogo aparecia à noite, vez por outra, a presença ia à retaguarda, ou então ia adiante. O fato é que Moisés não conseguia ver qualquer benefício de coisas mesmo extraordinárias, mesmo poderosas, acontecerem sem a presença de Deus. Estas coisas poderiam até acontecer, mas não teriam provocado prazer, alegria, satisfação, a não ser que fossem acompanhadas da presença de Deus. E uma das coisas mais coerentes dessa decisão de Moisés: olha, Senhor, eu prefiro a tua presença. Os heveus, os heteus, eles podem até nos matar, mas nós queremos a sua presença. Por quê? Quando ele foi conversar lá com o faraó, diz a Bíblia que ele jogou lá a vara na frente de faraó, e ela se transformou numa cobra. Só que os magos, os bruxos, os sacerdotes dos deuses pagãos do Egito também jogaram os seus cajados e as suas varas, e também elas se tornaram em cobras. Coisa extraordinária, a mesma obra extraordinária. Só que houve uma diferença, é que a vara que se tornou cobra, lançada por Moisés, engoliu todas as outras cobras lançadas pelos sacerdotes. Porque com Moisés, além do poder, além da maravilha, havia uma presença. A presença de Deus na vida de Moisés. O que Moisés estava tentando mostrar que esta intervenção sobrenatural de Deus não era só por causa dos prodígios e das maravilhas e do poder demonstrado reiteradas vezes, mas é por causa de que Deus era presente na vida do povo e na vida de Moisés. Presença, porque eventualmente uma igreja pode até viver, dar continuidade aos seus projetos com maravilhas e poder, mas não vai sobreviver muito tempo se não houver a presença de Deus Todo-Poderoso. Presença, a presença de Deus. Quem é esse Deus que Moisés insiste tanto que o acompanhe na sua vida? Que presença singular
é essa. Aí nós vamos, irmãos, a um fato extraordinário da forma de Deus. Deus único, mas que tem se manifestado através de 3 pessoas. A gente descobre que as 3 pessoas, elas estão tão interpenetradas, que eu e você, que cremos em Deus, não temos nenhuma dificuldade quando pensamos numa das pessoas, as outras estão naturalmente presentes. Quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo Jesus, eu posso ouvir: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Quando eu penso no Deus eterno, que criou todas as coisas, todas as constelações, os trilhões de sistemas planetários, estrelas sem número, eu me lembro Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. E quando eu penso no Deus Pai e no Deus Filho, vem à minha mente a promessa de Jesus Cristo: viremos para Ele e faremos nele morada. Há uma interpenetração da Trindade tão extraordinária, mesmo, irmãos, que os outros aspectos religiosos que a história da humanidade tem registrado inventasse, procurasse imitar Deus, não conseguiriam ter um Deus trino e triuno. Porque se qualquer outro povo pagão tivesse Deus em forma de trindade, essa trindade brigaria entre elas. Mas em Deus há uma unidade. Vem aqui Moisés e disse: Senhor, se a tua presença não for comigo ou com o povo, não nos faça sair daqui. Deus responde no versículo 15. Deus responde no versículo 14: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É interessante que essa promessa de ir conosco é repetida pela segunda pessoa da Trindade, quando termina a sua missão na terra e resolve voltar para a sua glória. As últimas palavras do Deus Pai praticamente repete esta palavra, as últimas palavras do Deus Filho repete essas palavras, essa promessa do Deus Pai. Se não vejamos Mateus 28, quando Jesus assim promete. Aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Pai diz: a minha presença irá contigo. O Deus Filho, que é o mesmo Deus, diz, promete, reafirma: eu estou convosco todos os dias. Aí a gente vai para o livro de Atos, aí surge uma terceira pessoa da Trindade, cuja descrição da sua aparição na história está em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu-se a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que
falassem. Presença de Deus por nós. Lá, no diálogo do Senhor, Criador, com Moisés. Deus era pelo povo, lutava pelo povo, ia à frente do povo, derrotava os exércitos inimigos. Deus por nós. Vem Jesus e apresenta uma outra manifestação desse mesmo Deus conosco. Eis que eu estou convosco. Agora a gente percebe que o Deus que criou todas as coisas, que formou um povo de forma diferenciada, que fazia coisas para que o povo chegasse ao lugar aonde ele resolveu que o povo ia chegasse, esse Deus agora vem na forma humana e começa a andar com cada um de nós, com cada pessoa que acredita nele. Esse Deus que se torna homem volta gloriosamente para o céu. Mas nós não ficamos sem Deus, porque agora surge o Deus em nós. Então, as três pessoas da Trindade, elas mostram três aspectos diferentes do Deus que nos ajuda. O Deus por nós, que se manifestou de forma mais evidente no Antigo Testamento. O Deus conosco, aquele que caminha ao nosso lado na pessoa de Jesus Cristo, quando, inclusive, um dos seus nomes, Emanuel, Deus conosco. E agora, a partir do Pentecoste, há um outro aspecto da divindade. Deus presente em nós. No Pentecostes se cumpre uma palavra profética de Jesus Cristo, quando estava implantando o seu evangelho na história. Disse Jesus com relação à Trindade. Disse Jesus com relação à divindade. Disse Jesus com relação ao Deus do Antigo Testamento e ao Deus que estava na terra e ao Deus que iria representá-lo depois que ele voltasse para o céu, que eram os três, o único Deus. Disse Jesus: viremos para ele e faremos nele morada. O Deus que é por nós, o Deus que vai fazer coisas por você que você não pode fazer, o Deus que vai lutar a sua batalha, o Deus que vai vencer as suas guerras, é o Deus que entra na história e caminha ao nosso lado, anda conosco, à nossa frente, a nossa retaguarda, é o Emanuel, que se fez carne e habitou entre nós. Esse mesmo Deus, trino, trindade bendita, agora não mas dá as experiências que ele deu no Antigo Testamento, fazendo-se exército pelo povo de Deus, vencendo as guerras do povo de Deus. Agora, esse Deus, que como homem caminhou e lidou com pessoas humanas, ele volta para a sua glória e fica dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Isto é extraordinário. O Deus que fez coisas tão extraordinárias, tão maravilhosas, tão impressionantes, de um casal de velhos fez uma nação e foi dirigindo a história com personagens tão frágeis, tão insignificantes, tão fracas, tão desprezíveis como eu e você, quando olhamos para o espelho. Esse mesmo Deus agora vem e habita no nosso coração e na nossa mente. Deus em nós. Meus irmãos, sabe por que Moisés fez esse pedido? Porque Moisés sabia que sem a presença de Deus bastava
um sopro do inferno, e ele desapareceria da história e da terra. Eu e você não podemos prescindir desta presença que é real, desta presença que é desejável, dessa presença que é necessária e dessa presença que é suficiente. O diabo, os demônios, o inferno sabe que Deus está com você. O inferno sabe que Deus está por você. O inferno sabe que Deus está com você. O que é importante, irmãos, que eu e você saibamos que esta presença está conosco. Que tenhamos a consciência, não somente de reconhecer teologicamente, religiosamente, a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de saber que realmente tudo quanto existe foi Deus que criou, e saber historicamente que um dia um bebezinho nasceu, se tornou homem, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou. O que eu e você precisamos é viver esta convicção de que eu e você não damos um passo na vida sem a presença de Deus em nós, conosco e por nós. Porque no momento que isso se tornar uma realidade, o diabo derruba você. Eu e você não temos nenhuma chance contra o inferno, nenhuma chance eu e você temos contra o inferno, nenhuma, a não ser que Deus esteja conosco. E Ele quer estar. E Ele deseja ficar conosco. Deus quer continuar sendo por nós. Jesus, pessoa da Trindade, deseja continuar sendo Emanuel, Deus conosco. E o Espírito Santo quer que você e eu continuemos a sentir a alegria da sua presença e da salvação eterna que descobrimos em Jesus Cristo. Se você efetivamente crê, aceita, deseja que esta presença o acompanhe, então por que você fala as coisas que você fala? Por que você vai nesses lugares onde você tem ido? Por que você tem esses pensamentos que povoam a sua mente e o seu coração? Se Deus está presente, se eu desejo esta presença na minha alma e no meu coração, irmãos, obrigatoriamente algumas coisas terão que desaparecer, porque não combinam, não concordam. Eu e você temos que decidir sermos cheios do Espírito de Deus, a fim de que algumas coisas desapareçam da minha conduta, da minha vontade, das minhas decisões, dos meus projetos de vida, que nem sempre são sonhos, são projetos, são decisões, e são palavras que vêm de um coração cheio de Deus na sua vida. Não há presença sem santidade, porque diz o Senhor, sede santos. Santidade, irmãos, é separar. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. A santidade, então, vai fazendo algumas separações. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus na minha vida, na minha alma, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, nos meus projetos. Eu quero Deus, mas existem coisas que são absurdamente contrárias à presença de Deus. Por exemplo, a mentira,
o engano, a imoralidade, a traição. Algumas palavras que são ditas que amaldiçoam gente que estão conosco no mesmo teto. Isso me faz lembrar de uma menina que eu atendi certa ocasião, a pedido da sua mãe e do seu pai, para que ela mudasse algum comportamento. Ela estava tomando algumas atitudes diferentes de uma menina normal, de uma moça que estava crescendo. E começamos a conversar, e depois de algum tempo, percebendo que ela estava concordando com os textos bíblicos, e eu cometi um erro. Eu disse para a menina: já pensou o que a sua mãe ficaria feliz se você mudasse? Ah, pastor, minha mãe não. Ela é crente aqui na igreja. Coitado do meu pai. Às vezes, irmãos, o nosso comportamento é diferenciado do ambiente que estamos. Em casa somos diferentes do que somos na igreja, do que somos no trabalho, do que somos na escola ou na faculdade. Mas uma coisa, eu e você precisamos ter a consciência de que a presença de Deus na nossa vida não depende do lugar, não depende do ambiente, não depende, irmãos, do nosso estado de espírito. Deus está sempre ao nosso lado, sempre presente, sempre à nossa disposição. Eu não preciso correr na direção de Deus. Eu só preciso estender a Ele a minha alma, o meu coração e as minhas mãos, e sentirei o toque das mãos divinas. Quando Moisés pediu a presença de Deus com ele, era que ele, olhando para tudo quanto já tinha acontecido ali, ele descobriu que a presença de Deus afastava o inimigo, que a presença de Deus trazia provisão para o povo, que a presença de Deus fazia água refrescante surgir no meio do deserto. A presença de Deus, irmãos, era tão impressionante que o deserto se tornava lar doce lar. Mesmo quando não havia nenhuma nuvem para esconder o sol do povo, porque Deus fazia o papel da nuvem, protegendo o povo. Um dos destaques impressionantes desse pedido é que esse pedido, quando comparado com as descrições bíblicas das intervenções de Deus na vida de alguém ou do povo escolhido, as maiores e mais impressionantes manifestações de Deus, grandes milagres aconteceram no deserto. E vez por outra, eu e você temos a sensação de que estamos num deserto, que nós não temos solução. Os maiores milagres descritos na Bíblia aconteceram no deserto. Se a sua vida, se a sua história presente parece um deserto, está na hora de Deus acontecer na sua história. Deserto não é final de história. Deserto, irmãos, é lugar de treinamento. O final da nossa história não é no deserto. O final da nossa história é em Canaã. O povo passou no deserto, teve luta no deserto, teve problemas no deserto, teve dificuldade no deserto, adversidades as mais variadas,
mas tinham a presença. E esta presença fez com que o deserto não fosse o final da história, mas fosse o caminho pelo qual eles chegariam a Canaã. Ei, você, vamos chegar a Canaã. Não por causa da denominação que nós pertencemos, não por causa dos valores éticos que nós estamos seguindo, não por causa do contexto doutrinário que estamos. Nós vamos chegar por causa da presença. Você e eu não podemos prescindir da presença. Eu desafio todos os demônios do inferno a tocarem num fio de um dos meus cabelos brancos. Sabe por quê? Eles não podem fazer isso por causa da presença. Eu quero esta presença. Eu busco esta presença. Eu preciso desta presença. E o inferno sabe quem está com você. E quando ele vê, ele foge. Ele se distancia. Mas eu tenho certeza que alguns de nós que aqui nos encontramos, e quando ouvimos uma mensagem desta, de que na presença de Deus a história muda. Na presença de Deus, o que parece ser uma derrota inevitável se torna uma vitória memorável. Eu e você sabemos que obstáculos podem ser vencidos na presença de Deus, mas aqueles que não estão aqui e você ama e você conhece. Gente que você queria ver vencendo. Gente que você queria ver também na vida deles a mesma presença que você experimenta. E eu quero agora orar por aqueles que não estão aqui. Se você conhece, se lembra de alguém que precisa da presença de Deus na sua vida, eu quero orar por essa pessoa. Fique em pé no lugar da pessoa para que eu possa orar por ela. Você se lembra de alguém que não está aqui, mas que precisa da presença de Deus, pedida, suplicada por Moisés, nesse diálogo que ele tem com Deus, o Pai. Vamos pedir que eles experimentem também esta presença. Presença divina. A presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pense na pessoa. O nome dela, enquanto eu estiver orando. Deus, Tu estás aqui. Quando este culto começou, quando os louvores começaram a ser entoados, quando as preces foram elevadas ao Teu trono, o Senhor não estava lá no céu apenas. O Senhor se fez presente aqui. Agora nós te pedimos que pelo Teu Espírito Santo, Tu vás lendo na mente dessas pessoas, no coração delas, Senhor, estes nomes, estas vidas, e onde quer que elas estejam agora, que elas sejam tocadas pelo Teu poderoso Espírito Santo. Espírito do Deus eterno, Tu és bem-vindo entre nós. Espírito Santo, leia estes nomes, contempla este semblante que está na nossa mente, no nosso coração, e onde quer que estas vidas estejam agora, faça-se presente. Deus, se alguns estão envolvidos com drogas, se estão acorrentados pelo inimigo, que sejam agora, ó Deus, libertados e que já no próximo culto estejam neste lugar para dar glória, louvor e adoração ao Teu santíssimo e altíssimo nome. Deus, nós Te damos graças pela Tua presença em nós, pela Tua presença nas nossas casas, pela Tua presença quando viajamos, pela Tua presença quando vamos à faculdade, quando vamos ao trabalho. Nós Te damos graças, ó Deus, porque a Tua presença já evitou muitos ataques do inferno. E queremos Te pedir, Senhor,
não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. E finalizando, irmãos, a ceia é a forma mais explícita da presença de Deus. Quando olhamos para os elementos da ceia, corpo e sangue representados aqui, nós não temos dúvida que não são esses elementos que nos concedem graça, mas a presença daquele em quem cremos e que já fez sua morada no nosso coração. Amém. Pode ser sentado.